Você sabe como apresentar os seus serviços jurídicos? Tudo bem? Eu sou Matheus Terra, você está no Advocacia Simples e esse será o nosso tema de hoje. Gente, primeiro ponto é o seguinte: qual é a importância de você saber apresentar os seus serviços? Veja bem, nós não apresentamos nossos serviços apenas para quem nos conhece. A todo tempo nós estamos fazendo contato com novas pessoas, nós estamos conhecendo pessoas novas, estamos sendo apresentados, estamos tendo oportunidades de networking. Então sempre que você tem uma oportunidade de conhecer alguém novo, sempre que você tem uma oportunidade de networking, é importantíssimo você saber apresentar o seu trabalho. Por que é importantíssimo você saber apresentar o seu trabalho? Porque pouquíssimas pessoas sabem. Quantas vezes você estava numa festa, num evento social, em algum outro local, e perguntou para uma pessoa o que ela fazia? E ela começou a falar horas e horas e horas, e você começa a olhar para um lado, começa a olhar para o outro, puxa o celular, a pessoa não se toca, continua falando, e você coça a cabeça, de repente você vê alguém conhecido e corre para falar com aquela outra pessoa. Já aconteceu isso com você? Eu tenho certeza que sim, porque comigo acontece bastante até. Por que isso acontece? Isso acontece porque a pessoa não soube se apresentar, não soube apresentar os seus serviços, não soube trazer a curiosidade da pessoa que estava conversando. Por isso é importantíssimo que você saiba apresentar os seus serviços, saiba se apresentar a uma pessoa nova, a alguém que está te conhecendo, tudo bem? Então, reflita em como você faz hoje. Pare e pense como é a sua apresentação. Você tem uma apresentação? Você tem um padrão de apresentação? Ela é longa, ela é curta? Ou você fica perdido e não sabe o que falar? Porque também é outro ponto que acontece. Ah, não, sou advogado só. Não é uma boa apresentação. É uma apresentação, não é boa. Por isso, é importante você entender como isso é feito e entender qual é a reação das pessoas quando você se apresenta para saber se a sua apresentação está sendo efetiva ou não. Tudo bem? Pensado nisso, vamos conversar sobre qual seria a duração ideal de uma apresentação. A duração ideal de uma apresentação é o que a gente chama de apresentação de elevador, de pitch de elevador. E por que a gente chama de pitch de elevador? Porque quando você trabalha numa grande empresa, por exemplo, você encontra um diretor, um CEO, você tem que conversar com ele no elevador antes dele sair para o andar dele, certo? Isso é apresentação de elevador. É uma apresentação de 15, 30 segundos, no máximo, uma apresentação enorme seria 1 minuto, em que você passa uma ideia, deixa a pessoa curiosa e espera que ela te dê um feedback. Essa é a duração ideal de uma apresentação. Qual seria o conteúdo dessa apresentação? O que você fala para essa pessoa num tempo tão curto? Você fala o suficiente para que ela crie curiosidade. Eu não vou fazer igual muitas pessoas falam de dizer, ah não, você não pode dizer que você é advogado. Pode sim. Mas se você puder dizer isso depois, se você puder trazer primeiro o que você faz para que a pessoa entenda, é melhor. Quando você se apresenta e diz eu sou advogado, as pessoas não te entendem. Você sabe disso. Ou as pessoas te botam numa caixinha de advogados, daquele advogado que infelizmente não prestou um bom serviço, daquele advogado que não retornou para ele, ou daquele primo, sobrinho, conhecido, que até presta serviços advocatícios, mas não tem uma qualidade boa de serviço e acaba esquecendo de você, acaba não ouvindo o que você fala. Por isso é importante você trazer exatamente o que você faz para a pessoa, como você pode ajudá-la. Vou te dar um outro exemplo do que não funciona. Ah, não, eu sou advogado civilista. Você sabe o que é advogado civilista? Eu tenho dificuldade de determinar aonde um advogado civilista atua. Imagina um cliente que não sabe nem o que significa civilista. Porque muitas vezes a gente se apresenta para clientes assim, seja pessoa física, seja empresa, não importa. A pessoa, o interlocutor com quem você está falando, precisa entender imediatamente o que você faz. Vou te dar um exemplo de alguma coisa, de uma apresentação que poderia funcionar então, para não ficar só nos exemplos negativos. Você encontra um síndico de condomínio, vocês estão conversando, ele pergunta, ah, então, Matheus, o que você faz? Olha, eu ajudo condomínios a reduzirem sua inadimplência e a aumentarem o seu faturamento. Ah, poxa, interessante. Como você faz isso? Pronto, atingiu seu objetivo. E aí você explica dos serviços, análises, consultorias, tudo que você pode fazer. Pense sempre em mostrar para o cliente o que você pode fazer
por ele. O que você ajuda as pessoas a fazerem? Qual é o seu objetivo principal no seu trabalho? Eu não digo gerar uma promessa, a gente não pode prometer resultados concretos, mas você ajuda pessoas a fazerem isso. Então, todas as vezes que você pensar numa apresentação, todas as vezes que você for a um evento de networking, todas as vezes que você for conhecer alguém, vá com essa pequena apresentação preparada. O objetivo dessa apresentação é gerar curiosidade na outra pessoa, é fazer que a pessoa te pergunte mais informações, não é você esclarecer tudo de uma vez. Aquela não é a sua única oportunidade de falar. O seu objetivo é gerar uma conversa que seja interessante para ambas as partes e que possa, sim, eventualmente, acabar numa conquista de clientes, acabar com um fechamento de contrato. Eu espero que essa dica tenha deixado a sua advocacia um pouco mais simples. Se você gostou, curte, comenta, compartilha esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!